Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo semanal, hoje com um capítulo do livro Encontro Marcado, o livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. A página está aqui em cima, a página, a capa do livro, da última edição. O título de hoje, do capítulo de hoje, é Companheiros de Experiência. E o tema são os espíritos obsessores. É um tema muito interessante, que nós comumente encontramos aí estudos e referências, na doutrina espírita, e são reflexões muito importantes que Emmanuel nos traz acerca desse tema e que nós vamos desenvolver nos próximos minutos. Então nós começamos aí com destaque no primeiro parágrafo do capítulo, que é esse que nós vamos ler agora. Às vezes pronunciamos a palavra obsessores, qual se o conceito designasse uma raça de criaturas diferentes, e alinhamos epítetos que nos definam assombro e repugnância, como sejam demônios desencarnados, gênios infernais, espíritos perversos. Então esse realmente é algo muito comum, entre nós associar o espírito obsessor a esses termos, inclusive, que Emmanuel traz, como se fosse uma entidade do mal, como se fosse alguém que fora uma criação à parte, e não um filho de Deus, assim como nós, em desequilíbrio, sim, à margem da lei de Deus, mas filho de Deus, assim como nós. E é isso que o texto vai nos provocar a reflexão, para a gente mudar a ótica, a forma de enxergar o espírito obsessor, até porque muitas situações são através de processos obsessivos que muitos de nós, chegamos, encontramos, reencontramos a doutrina espírita. Ou seja, nesse momento, sem dúvida alguma, instrumentos são da espiritualidade, enfim, para que a gente possa iniciar a nossa obra de reajuste. Ainda continuidade. Se providenciamos, no entanto, socorro adequado aos enfermos do corpo, a que título relegar o regime de absoluta condenação àqueles irmãos nossos que se marginalizam do ponto de vista espiritual em precipícios de trevas? Então, olha que importante essa pergunta, que Emmanuel nos faz. Se atendemos, socorremos os enfermos do corpo, por que não? Por que negaríamos o socorro aos enfermos da alma? Porque os espíritos obsessores são, acima de tudo, enfermos da alma, sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque lembramos que o processo obsessivo ele pode se dar entre encarnados ou, como mais comumente conhecemos, de desencarnado para encarnado. Então, enfermos da alma que também são merecedores do nosso socorro, assim como nós socorremos os enfermos do corpo. E é interessante que nesse parágrafo também Emmanuel usa esse termo da marginalidade, ou seja, estão à margem do ponto de vista espiritual, da margem da lei de Deus, porque se dedicam aí ferozmente, muitas vezes, à vingança, ao ódio, a tentar, de alguma forma, atingir aí o obsediado, aquele que é o seu objetivo da vingança. Mas é preciso considerar que são eles seres humanos, quanto nós mesmos, aguardando remédio e proteção para se levantarem de novo à altura da humanidade. Então, Emmanuel reforça nesse ponto
algo muito importante que a gente colocou no início, né? Assim como nós, filhos de Deus, né? Lembremos, né, a doutrina espírita, né? Na questão, na primeira questão do livro dos Espíritos, os espíritos instrutores responderam a Kardec, ao codificador, né? Que Deus é o criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Ou seja, né, Pai de todos nós, né? Então sejam, né, dos espíritos evoluídos, seja dos espíritos inferiores, seja do obsediado, seja do obsessor, Pai de todos nós, Pai de amor, de infinita bondade, e é assim que devemos enxergar os nossos irmãos em desequilíbrio, sim, né, à margem da lei de Deus, né, mas que aguardam remédio e proteção, né, socorro mesmo, para que se possa levantar de novo à altura da humanidade. Por mais endividado ou inferior nasça um espírito em campo terrestre, as leis de Deus jamais o abandonam e selam o berço com a presença do amor, a começar pela ternura do coração materno, capaz de auxiliá-lo até as últimas raias do sacrifício. Olha que bonito, que interessante, né? Esse ponto que Emmanuel nos traz, né? E que nos faz refletir que aquele espírito mais trevoso, né, seja o obsessor, né, ou dedicado ainda, né, no equívoco, dedicado à perseguição, né, a cumprir o seu, né, intento, né, de prejudicar, né, de atingir o alvo, né, o obsediado, por mais que esse espírito esteja, né, à margem da lei de Deus, filho de Deus que é, e Deus ainda permite a ele, né, um berço materno, né, a reencarnação, o renascimento, né, e pelo amor materno, né, permite a presença de uma mãe que o ama e que dá a ele a oportunidade de uma nova vida, né? Olha que nem nós sabemos, né, como que a ternura do coração materno, como coloca tão bem Emmanuel aí, né, como ela é capaz de, né, de transformar, né, situações de espíritos, né, dedicados a esse objetivo inferior também, né? Então essa condição, esse ponto que Emmanuel traz é muito importante. Seja a condição que estiver, né, esse irmão em desequilíbrio, né, a ele será permitida uma nova oportunidade pelo renascimento através, né, do berço e da ternura do coração materno. Se a bondade do Senhor nos encaminha, ou seja, encaminha a nós, né, se somos muitas vezes os obsediados, né, é que partilhamos com eles o mesmo quinhão de débito a resgatar ou serviço a desenvolver. Ou seja, nesses processos, né, existe muitas vezes a participação no passado ativa do obsediado, né, vínculos que se estabelecem, como a Sueli Caldas Schubert coloca tão bem, né, no livro Obsessão e Desobsessão, a profilaxia terapêutica espírita, são as tomadas mentais que permitem que esses nossos irmãos se conectem a nós nesses processos, né, indicando aí, né, esse débito a resgatar, né, o serviço a desenvolver, né, a caminhada, a reforma que deve ser iniciada, né, e é por isso que, mais uma vez, eu lembro, muitos de nós chegam, né, à doutrina espírita, né, portanto, ao portal de transformação do ser, né, possibilitado pelo conhecimento que a doutrina nos traz, pelas raias de um processo obsessivo, né? Ou seja, aí nesse caso instrumentos, né, da nossa própria transformação. Então temos sim serviço a desenvolver juntos, e isso, né, faz com que esse olhar, né, seja
o olhar para o espírito obsessor seja de um companheiro de jornada, ainda que, né, sim, envolvidos, né, em processos dolorosos, mas certamente, sabemos nós, com um propósito divino, né, para esse caminho de transformação. E fechando aí com o último destaque, né, do fechamento do capítulo, Emmanuel nos traz: recebamos-los na trilha do respeito, quando não seja possível acolhê-los no portal da alegria. E comecemos a obra do reajuste, acendendo no íntimo a chama da prece. Ela clareará nossas almas e interpretá-lo-emos tais quais são, nossos companheiros de caminhada e obreiros indispensáveis da vida. Então, olha que fechamento, né, bonito que Emmanuel faz aí do capítulo, né, nos conclamando ao respeito a esses companheiros de jornada e destacando mais uma vez aí a necessidade, né, de iniciarmos juntos, se eles nos chegam, né, compromissos que temos certamente juntos, né, de dívidas a resgatar do passado, que iniciemos juntos essa obra de reajuste, né? Mais uma vez, né, enxergando-os como, não como seres demoníacos, mas sim como os filhos de Deus, como nós, à margem da lei de Deus e que necessitam do socorro espiritual e que precisam, assim como nós, né, iniciar a sua obra de reajuste. Então, sobre os obsessores, nós trouxemos também aí duas contribuições de obras, né? A primeira é de uma obra do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Franco, Nos Bastidores da Obsessão. Olha que interessante, vem ao encontro, né, esse destaque aí dos bastidores da obsessão, em tudo que nós colocamos no slide anterior, né? O obsessor não é somente o instrumento da justiça superior, ou seja, não é somente o instrumento da justiça superior que dele se utiliza, né? Mas também espírito profundamente enfermo e infeliz, carente da terapêutica do amor e do esclarecimento para a sublimação de si. Eu diria até que esse destaque aí lá que o Manuel Filomeno nos traz pela psicografia do Divaldo, né, lá do Bastidores da Obsessão, é quase que uma compilação de tudo que nós falamos até agora, né, sobre esse tema, né, sobre o obsessor, né. Ele não é somente um instrumento da justiça divina, mas é, acima de tudo, né, um espírito enfermo, necessitado de socorro, infeliz, né, dedicado a uma ação do mal, né, ainda no equívoco, né, mas carente, né, da terapêutica do amor. E aí a gente lembra, né, a misericórdia de Deus através de mais uma reencarnação, possibilitar que ele seja acolhido no seio materno, né, e o esclarecimento, né? Então, acima de tudo, é um espírito ignorante, né, ignorante da necessidade do bem, né, ignorante da lei de Deus, dedicado a um propósito infeliz, né, mas que necessita, né, de esclarecimento para a própria sublimação. E para fechar, nós trouxemos um livro que eu gosto muito e recomendo a todos aí a leitura sobre o tema, né? Essa obra é uma obra maravilhosa da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que nos deixou, né, recentemente. O livro é Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, né? Essa passagem está no capítulo 13, que fala sobre os obsessores, né? E olha a definição que ela nos traz, né? Os obsessores visíveis e invisíveis, ou seja, aqueles que nós conseguimos ver num corpo de carne né, ou não, no plano, né, dos desencarnados, são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos, ou seja, destacando aí a nossa participação, né, nos processos anteriores, né, que culminaram naquele processo obsessivo. Uma pessoa assim como nós, né? Alguém que privou de nossa convivência, nossa intimidade, a quem amamos no passado. É o irmão a quem os sofrimentos e desenganos
desequilibraram certamente com a nossa participação, né? Então, espíritos sofredores, né, que certamente, né, vínculos estabeleceram conosco, né, no papel de obsediados no passado, né, assim como nós, filhos de Deus, né, esse termo interessante, né, espinheiros plantados com nossas próprias mãos, ou seja, destacando aí claramente a nossa participação, né, na formação, né, e na culminância da condição do nosso irmão em sofrimento, mas que também com a nossa participação, né, a nossa dedicação, encarando-o, né, como um irmão infeliz e necessitado de socorro e amparo espiritual, certamente juntos iniciaremos nossa obra de reajuste. Agradecemos a todos e até o próximo estudo.